Irmãos e irmãs, boa noite. Irmãos, nossa meditação desta noite, nós vamos continuar em Tiago capítulo 5, que para mim é uma carta informativa. Ela mostra para nós razões internas e externas comportamentais do povo de Deus. E nesse momento, já na altura da finalização do livro, Tiago vinha batendo forte em cima dos ricos miseráveis que fizeram muitas coisas de oprimir o pobre, como nós lemos no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Eles tinham uma vida deliciosa e negavam, pelo menos, repartir e dar o sustento aos irmãos necessitados da igreja, que eram funcionários, empregados deles, e estavam passando de funcionários para trabalho escravos. Mas depois de toda essa constatação que Tiago faz, ele passa agora para os irmãos da igreja o comportamento que eles deveriam ter. Eles vão fazer greve, fazer protesto, tacar fogo na colheita, derrubar cercas. Não, Tiago não fala isso. Tiago fala outra coisa. E é o que o crente tem que fazer. Vamos ler? Tiago 5, versículo 7 ao versículo 11. Olha só o que ele escreve. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Oração. Amado Deus, Santo Pai, médico dos médicos, nós precisamos da sua ajuda de recuperação de uma boa leva dos nossos irmãos que estão ausentes e uma outra parte aqui presente também adoentada, e que o Senhor nos dê saúde, nos dê condição para poder pregar o Evangelho, e que nesse momento, desta oportunidade que foi dada a nós de podermos transmitir o culto e os irmãos em casa ouvirem, nós queremos agradecer por esta oportunidade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, veja que Tiago diz para esses irmãos, depois de constatado todo o sofrimento e a humilhação que eles estavam tendo, e ele diz, como lemos, que a nossa paciência deve durar até o dia da nossa colheita. Versículo 1, ele diz qual o dia da nossa colheita? O dia da vinda do Senhor. E a vitamina para fortalecer o nosso coração, nesse tempo de sofrimento, é a paciência. Nosso assunto-chave desta noite vai ser a paciência. Nós vamos fazer uma breve retrospectiva das partes anteriores que nós lemos, para você ter um entendimento melhor sobre este assunto. Como lemos anteriormente, principalmente do capítulo 1 e final do versículo 4, do capítulo 4, os últimos versículos, aqueles irmãos em Jerusalém eram, na maioria, irmãos trabalhadores pobres. E, além da pobreza, eles eram explorados pelos ricos. Diante desse cenário de cunho social que atingia a igreja, porque esses irmãos pobres eram membros da igreja, Tiago toma uma posição e lança uma pauta agressiva sobre o comportamento desses ricos senhores, empregadores e opressores. Quanto aos irmãos, membros da igreja, batia sobre eles duas provações, e isso ocorria ao mesmo tempo. Eram explorados pelos ricos, patrões, e perseguidos pelos ímpios por causa da fé em Cristo. Neste clima constante e sem clemência, sem alguém para ajudar, Tiago diz que eles deveriam ter paciência e mais paciência.
e muito rogo ao Senhor. Como ele escreveu no versículo 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. É um exemplo do passado que se faz útil no presente. E esses irmãos não deveriam estar fazendo movimentos e protestos, nada, nenhum levante, nenhum motim, nada. Deveriam ser prudentes, quietos e aguardar no Senhor. A única opção, de fato, era clamar pela libertação através do Senhor, como fizeram seus antepassados no Egito. Porque o clamor, quando nós temos aflição e dor, é aceito por Deus. Agora, quando nós reclamamos de uma situação qualquer, mesmo que seja de sofrimento, reclamação é um ato detestável por Deus. Diante de Deus, qualquer reclamação, em qualquer circunstância, não é bem aceita. Mas se você transformar reclamação em clamor de socorro, é diferente. Guarde isso. Nesses dias que Tiago escreveu a carta, e para animá-los, esses irmãos, que eles precisavam de socorro, de fato, precisavam de ajuda, de orientação, Tiago entra como um preocupado líder. E ele encoraja os irmãos para que tivessem paciência, semelhante a um lavrador que espera colher o seu precioso fruto do seu trabalho. Eles tinham que ter paciência e esperança como o plantador, o agricultor sobre as chuvas temporã e seródia. Eles deveriam fortalecer os seus corações, porque as afrontas dos ímpios aí fora não cessariam, como para nós hoje. A situação do mundo não vai melhorar, irmãos, não vai cessar. Nós não vamos armar conflitos contra as pessoas de fora, nós vamos ajoelhar e pedir a Deus que nos livre do mal. Assim continua, e é o que Tiago escreve. Fortalecer o coração é isso, até o dia do Senhor, porque os sofrimentos continuam. Além do mais, os irmãos não deveriam ter problemas de relacionamento interno. E é isso que acontecia também. Tiago diz que nenhum irmão ou irmã perdesse tempo queixando-se um contra o outro. Ainda comum nas igrejas de hoje, acontece de um irmão reclamar do outro para outro. E ele diz, olha, não faça esse tipo de atitude também, porque isso nada de bom vai produzir para a igreja. Além de criar um ambiente de desacordo, desunião, e é uma atitude hipócrita também falar mal um dos outros, os irmãos. Na verdade, irmãos, seriam algumas atitudes tipo fofoqueiras que nunca vai trazer benefício para fortalecer o coração dos irmãos. E é o que eles precisavam, de união da igreja no Senhor, para poder trabalhar, ainda que sofresse lá fora. Imagine você, a igreja sofrendo perseguição dos romanos, os empregadores, e de judeus também empregadores. Um tipo de trabalho escravo que nós vemos a semana passada que já de fato era. E para piorar, aparecendo grupos de irmãos, um falando do outro, queixando do outro, e também julgando entre eles. E haveria tormento lá fora e tormento dentro da igreja. É igual uma família desajustada. Tem problemas lá fora, no serviço, com as pessoas. Chega em casa está um tumulto, uma discussão. Um briga com o outro, não conversa com um fala do outro. Aí a pessoa não tem sossego. E essas evidências ruins não deve acontecer na igreja. Aí torna-se um tormento de fato. Os irmãos deveriam lembrar que, enquanto um acusa o outro, com desnecessárias queixas pessoais, e ele aponta que o justo juiz, isso é o Senhor, legislador, está à porta da igreja, observando tudo o que acontece dentro da sua igreja. Tiago não gostaria de ver os irmãos sofrendo tanto, para depois ainda serem condenados pelo Senhor. E ele escreve isso no versículo 9. Tiago volta ao assunto relacionamento, haja visto que ele já havia mencionado esta questão anteriormente. Vamos ler no capítulo 4. Veja que agora Tiago já havia tocado nesse assunto de uma outra forma, porque já não era queixa, era um falar mal do outro. Tiago 4, 11 e 12 diz, irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas é
juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que pode julgar o outro? É bem claro, diz, olha, não faça esse tipo de coisa. Entre as queixas, entre uns e outros, como nós vemos no capítulo 5 e 9, e o falar mal e julgar uns aos outros, como nós acabamos de ler no capítulo 4, o efeito é o mesmo. Tanto faz. A maldade ela se duplica em 2 vezes. Tanto quem reclama de alguém, quanto a maledicência e o julgamento de um outro. O efeito é maléfico da mesma forma. Creio que Tiago volta ao assunto de temas internos, porque é necessário a igreja estar limpa, unida, fortalecida, para depois crer na ajuda que o Senhor vai dar a eles. Amém, irmãos? Que a igreja unida, fortalecida, os irmãos todos em conjunto, como nós vamos tomar a ceia, por exemplo, as afrontas lá fora ficam mais aliviadas. Porque nós sabemos que temos conforto aqui dentro, que temos apoio aqui dentro. Porque os inimigos cruéis da porta para fora estão sempre lá prontos para fazer maldade. E eles vão fazer essa maldade até o dia que Jesus voltar, escreve Tiago. Por isso é que na igreja tudo deve ser bem resolvido, em amor e unidos. A igreja, irmãos, ela é um refúgio de descanso, de paz. Nos cultos reafirmamos pactos, batizamos os novos convertidos, tomamos a ceia, nos abraçamos, nos confraternizamos e damos glória a Deus. Amém? Examinando uma vida no Senhor, através dos próprios olhos de Tiago, quando nós lemos, nós descobrimos que há muitas maneiras pelas quais Deus nos dá direção e encorajamento, porque nós precisamos ter coragem para viver nesse mundo. Não podemos ser fracos, não podemos ceder da nossa fé, não podemos ceder da nossa esperança, não podemos desanimar. Então, a paciência, ela é conectada ao encorajamento para a resistência e a própria subsistência da nossa vida aqui no Senhor. Por exemplo, nos versos 7 e 8, ele diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. No versículo 8 ele diz, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Os dois relacionados sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós devemos ter conhecimento de que a paciência, ela tem um prazo de validade, sim. Mas é só quando Jesus voltar. Se alguém perguntar, até quando eu vou ter paciência com alguém? Até o dia que Jesus voltar. É o recado bíblico. E ainda mais, na paciência, não deve haver acepção. A paciência maior é com os inimigos. São com os de fora. E também com os irmãos aqui dentro da igreja. Porque é muito fácil eu ter paciência com quem eu tenho muito apego, eu tenho muita vocação de estar junto, eu relevo mais. Mas relevar os opressores lá fora e ter paciência com eles é um desafio de prova de fé e de que você realmente está estabelecido no Espírito Santo do Senhor. É aquela fé que nós aprendemos que remove montanhas. Amém, irmãos? Ela deve fazer funcionar em você através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, como devemos passar por injustiças, sempre ficaremos incomodados com este mundo e nós nos irritaremos com eles. Certo? Acontece com você? O mundo nos irrita, surgirão todos os dias motivos para nós ficarmos desapontados com as coisas do mundo. E a Bíblia nos diz, não ameis o mundo nem no que ele há, nem no que o mundo há. Nós temos que ter paixão por o mundo. É estranho quando algum crente tem paixão pelas coisas do mundo e tem ciência de que o mundo é o grande inimigo, que não vai fazer bem nenhum para nós. E nós temos que ter paciência no meio de todos esses estorvos. E no mais, depositar confiança em Deus, em meio de todas essas provações árduas, recusando, olha só, fazer uso de vingança, de maldade, crendo que Deus chama toda a vingança para ele. Vocês lembram? Em Hebreus 10 e 30 está escrito, porque bem conhecemos aquele que disse,
minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. Você não tem que fazer vingança com seu patrão maldoso, com seu vizinho que te odeia. E por fim, irmãos, Jesus ensina que o ritmo da constância e equilibrada na sustentação frente às aflições, na aplicação da própria paciência, está intimamente ligada à preservação da vida. Você sabia que a nossa paciência, ela é intimamente ligada à preservação da nossa própria vida? Veja que Jesus disse em Lucas 21:19, na vossa paciência possuí as vossas almas. Amém? Na vossa paciência possuí as vossas almas. Veja que tanto o nosso Senhor Jesus, assim como Tiago, agora ele ordena um método inédito de poupar a vida deles com menos crueldade possível sobre eles. Considerando que as relações, isto é, considerando as reações às afrontas recebidas, não deveriam ser devolvidas da mesma maneira, como diz, na mesma moeda, ou como existia a lei, olho por olho, dente por dente. Isto colocaria a igreja em enorme perigo diante dos malignos vingadores, que eles não iam perdoar qualquer afronta. A paciência a paciência aplaca a ira dos inimigos e também dos nossos próprios amigos. Se você tem paciência com o irmão, você ganha ele. Se você tem paciência com seus inimigos lá fora, com seus opressores, ele vai te poupar. Não vai ser seu amigo, mas não vai ser tão maldoso assim como poderia ser. Porque, irmãos, Tiago diz para eles, a espada dos romanos era afiada, e os ricos eram cruéis, e os seus parentes judeus eram impiedosos. Eles não tinham para onde fugir, não tinha advogado para defendê-los, não tinha um sindicato para defendê-los, não tinha um sistema jurídico instalado para defendê-los. A sociedade e a estrutura social era outra. Além do mais, essas reações corromperiam os ensinos recentes do nosso Senhor Jesus Cristo, que há pouco tempo havia sido crucificado. Veja o que Jesus diz em Mateus 5, 38 e 39. Você lembra? É bem conhecido. 38 ele diz, ouvistes o que foi dito? Ouviste onde? No Velho Testamento, na lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. E lá era assim. Se o seu vizinho matou o seu boi, você lá matava o boi dele, era a lei. Então, se alguém furou um olho, tinha que furar o olho dele também. E Jesus falou, vocês sabem que a lei sempre foi assim. E aí Jesus vem com um contraditório, que é para nós agora. A lei você esquece o que foi dito. Porque as pessoas querem inverter ainda. Querem usar o olho por olho, dente por dente, e não querem obedecer Jesus e diz que são cristãos. Olha o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A primeira parte, Jesus diz, não resistir ao mal. Resistir ao mal é enfrentamento com o mal. Dar a paga. A Bíblia diz, nunca reaja ao mal com o mal. E estamos diante de um ensino de Jesus, eu creio, irmãos, é um dos ensinos de Jesus mais ridicularizado pelos homens. Devido a essas ignorâncias, é que a violência tem aumentado. Porque toda vez que aplica olho por olho, dente por dente, a violência não diminui. Ela não diminui. Mas os ensinos de Jesus, ela aplaca a ira. É o ensinamento da graça, irmãos. Não esqueça que Jesus dirigiu o seu sermão, quando Jesus estava pregando esse sermão que nós lemos em Mateus capítulo 5, ele estava pregando o sermão da montanha. E ele dirigiu esse sermão a uma multidão que está escrito, e essas pessoas eram desprezadas, eram carentes, e Jesus mesmo chama eles de pobres de espírito. Isto é, a maioria deles eram pessoas que ninguém dava importância para eles. Então eles procuravam Jesus, se pelo menos Jesus desse atenção para eles. E Jesus deu. Porque a maioria da elite de Jerusalém
assim como a elite das nossas cidades, não fica ouvindo a pregação do nosso Senhor Jesus e também não estão interessados sobre sede de justiça, sobre mansos que choram, sobre limpos de coração, sobre perseguidos, sobre sede de justiça. Pergunta para a elite política desse país se eles têm sede de justiça, se ele se importa com os limpos de coração. Não mudou, irmãos. Mas quem foi ouvir Jesus? As pessoas que estavam a relés da sociedade e da própria religião dos judeus foram lá ouvir Jesus. E Jesus falou: calma aí, vocês que têm sede de justiça um dia vão se fartar de justiça. Amém, irmãos? Essa pregação continua viva. E os apóstolos seguiram os ensinos do Mestre, e Tiago não seria diferente. Olha, vou ver 2 versículos de Paulo. Um está em Romanos 12, 21, e ele fala novamente. Olha que interessante que Paulo diz e conhecido. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Conhecido esse versículo. Só falta aplicar. Eu imagino que não tem um crente que nunca ouviu esse versículo. Não se deixe vencer do mal. Quando o mal afeta a sua alma ou o seu coração, você não tem um coração forte no Senhor. Você tem um corpo, um físico disposto a ir para o embate. Isso é deixar o mal vencer. E ele diz, mas vence o mal com o bem. O bem nós vemos nos ensinos de Jesus. Amém? E Paulo diz também aos Tessalônicos, 1 Tessalonicenses 5 e 15, vede que ninguém dê a outro, novamente, mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Rotina, irmão. Seguir sempre o bem é sua rotina. Não saia desses trilhos, porque se você associar uma vida de crente, cristão, com atitudes maldosas, você vai ter problemas. Em qualquer lugar. Você nunca, jamais pode ser maldoso. Em nenhuma situação ser vingativo. Em nenhum momento. Esse é um exercício para nós. Nós não vamos resolver o problema do mundo. Ou você acha que a igreja vai resolver as questões do mundo? Nem pense nisso. Deus não quer de nós que sejamos militantes dessas causas. Mas Deus quer de nós, sabe o quê? Uma vida quieta, sossegada, em oração por todos os homens. E Paulo escreveu esse recado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Deixa para você ler aí. E Paulo escreveu, você tem que ter uma vida quieta e sossegada, o melhor possível de paz com todos os homens, e ter uma vida tranquila que provavelmente ninguém vai te perturbar. Portanto, é o que nós vemos. Sejamos calmos, serenos, e digo aos irmãos, devemos ser superiores, isso é fruto de coração forte. Nós devemos ser superiores a todas as paixões irracionais e inquietantes do ser humano. É o que popularmente dizem por aí de rodar a baiana, fazer barraco. Crente fazendo isso, irmão. Crente discutindo na porta de comércio. Olha, irmãos, está buscando o mal com o mal. Como que Deus vai abençoar? Então devemos ser superiores a essas paixões irracionais, ao manter os nossos corações fortalecidos no Senhor. Quem tem coração fortalecido no Senhor, mesmo que ele está sendo humilhado, mesmo que ele está passando para trás, ele vai orar e falar, Senhor, me ajude. Tenha piedade de mim. No governo das nossas almas, o Senhor atuando, evitaremos desagradáveis consequências. Isso, irmãos, para mim, eu digo para você, é um fio de navalha. Nós podemos descarrilar facilmente. Cada um sabe da sua maior fraqueza. Ore antes. Ore todo dia antes de sair de casa. Ore para onde você for, Senhor, me dê paz, me dê paciência. Vai sair na estrada, Senhor, me ajude a ser um motorista que dê bom testemunho. Porque nós vivemos nesse mundo na esperança do retorno de Cristo. Amém? Encorajados na firmeza, na fé e na muita paciência. Não por acaso, irmãos,
que Tiago vai lembrar agora, na segunda parte do nosso sermão de hoje, ele lembra quem? Jó e lembra os profetas. Não é isso? Aliás, todos eles foram mestres de levar desaforo para casa. Em Tiago 5:11, que é o versículo 11, ouviste qual foi a paciência de Jó? E eles tinham ouvido ou não? Tinham. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso? Olha, irmãos, quem é misericordioso e piedoso é o Senhor. As pessoas lá fora não são misericordiosas e nem piedosas, principalmente o ímpio. Tiago quis ensinar que a falta de paciência sempre vai causar intolerância, e junto com a intolerância, a própria ignorância e as suas consequências, ou inconsequências. E como as irmãs ou os irmãos não poderiam enfrentar esses patrões, como nós já repetimos para você, e as perseguições dos ímpios tornariam irritáveis com os irmãos da igreja, os irmãos deveriam viver em união e ser o escape deles. Quando sofremos humilhação ou humilhações no emprego, não podemos chegar irritados em casa. Digo aos que trabalham fora. Se eu sofro humilhação lá no meu emprego, com meu patrão, com meu chefe, eu não posso chegar irritado em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, chutando o cachorro, batendo porta. Eu vou trazer um problema que eu não resolvi com o coração forte lá fora, para desestruturar o que deveria estar melhor. Amém? E a esposa também não pode receber o marido em casa, digo às irmãs que não trabalham fora, num dia de trabalho com uma lista de reclamação nos ouvidos dele quando ele chega cansado. Estou falando da associação entre o trabalho interno e externo. Assim também como os irmãos não podem reclamar um dos outros, compreende? Quando os irmãos vêm para a igreja, todos nós viemos com problemas que enfrentamos lá fora. E quando nós chegamos aqui, nós temos que ter um alívio, um refrigério, uma união, um sorriso no rosto, cumprimentar uns aos outros, abraçar uns aos outros, para que a hora que a gente saia, esqueça daquele pavor lá fora e lembre que tem algo melhor de esperar Jesus com alguém que também espera. Amém, irmãos? A igreja é isso. Ela é esse refúgio para nós. E aqui nós dizemos, amém, Jesus vai voltar. Lá fora, irmão, você está sozinho. Lá nós estamos sós. E por isso que no verso 10, ele diz, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Qual era a função dos apóstolos, dos profetas? Falar do nome do Senhor. Agora Tiago lembra do sofrimento injusto dos profetas. Os irmãos conheciam as histórias deles, muitos dos quais penaram, irmãos, enormemente, ou foram mortos apenas por proclamar e defender a justiça do povo de Deus. Eles tornaram exemplos para todos os crentes por causa da obediência e fidelidade a Deus, considerando as dificuldades que enfrentavam. E por fim nós vemos Jesus ser morto na cruz como um cordeiro calado, sem protestar, sendo acusado injustamente, e esse é o maior exemplo de comportamento para nós. Neste incremento de exemplos de resistência, Tiago torna a insistir com seus leitores as lições desses homens nobres do Antigo Testamento. E foi Jó que nos ofereceu um olhar fascinante, irmãos, de quem resistiu a sofrimentos além da conta, considerando que ele tinha alguns amigos, 3 e mais 1, 4, vamos dizer, e os seus amigos incriminavam sem piedade, pelo que viam. Você já ouviu falar da paciência de Jó? Até torna-se um slogan, da paciência de Jó. Naturalmente que todos nós já ouvimos. Bom, mas o que você tem com isso? Podemos dizer, é importante você refletir. O que tudo isso tem de significado prático para cada um de nós na igreja? Bem simples. Tiago trouxe o testemunho de Jó na lembrança dos irmãos para que houvesse significado prático de uma fé
de paciência e esperança, e que pudessem fortalecer os corações deles como Jó fortalecia os seus corações. Jó não teve apoio de ninguém. Ele teve que se resolver unicamente no coração forte, na esperança de Deus. E ele protestava: o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe que eu sou justo, enquanto os amigos diziam o contrário. Como um dos exemplos mais ilustres e paciente, falando de Jó novamente, um homem enfermo, cheirando mal, abandonado, falido, perdeu filhos, perdeu bens, acusado pelos poucos amigos intelectuais que restavam, conhecemos o nome deles, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, esses 4. Segundo a nossa possível imaginação, o parecer desses 3 amigos, cultos e respeitados, que talvez realizassem influência, poderia induzir outros tantos das mesmas queixas, dita por Tiago. Você vê que Tiago também diz das queixas uns dos outros, assim como existiam as queixas dos amigos contra Jó. Mas eram queixas vazias. E os amigos de Jó diziam que ele era um tremendo pecador, e além do mais, tremendo pecador em oculto, escondia os seus pecados. E falavam mal de Jó, tanto entre eles e debatiam entre Jó. Os amigos concluíram que era o momento de Jó receber mesmo o que ele merecia, da justiça divina. E tudo isso era uma medida de uma pobre religião fraca daqueles 4 amigos. Geralmente quem julga mais são os religiosos. E acontecia com eles. Mas não, irmãos. Jó não era um pecador merecedor de colher uma extensa tempestade pessoal, familiar, como ele sofreu. A Bíblia diz que ele era um justo muito acima da média dos homens, como nós vemos Jó 1:1. Leia para você ver. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, homem bom, homem justo, pagava em dia, não fazia como os ricos estavam fazendo na época de Tiago em Jerusalém. Tinha muitos funcionários, os filhos tinham uma vida boa, a esposa tinha de tudo, a família dele era toda redondinha, ele era reto, justo, e além do mais, temia a Deus. Pensa que homem que teme a Deus não sofre, irmão? Sofre. Você, minha irmã, que teme a Deus, sofre. Não é só Jó. Não coloque Jó num quadro de admiração, mas faça de Jó uma lição para a nossa vida. Porque a gente não vai reclamar, a gente vai clamar. É o que Jó fazia. Tiago, irmãos, nos deixa uma interessante lição para nós, de fato. Isso nós devemos aprender. Sempre que quando atrevemos criticar um irmão ao molde dos amigos de Jó, uma irmã ou vários, o certo é que eles podem ser muito, muito melhores do que nós. Porque esses irmãos que hora ou outra possamos criticar, eles podem estar orando por nós. E esses irmãos, além de ser melhores que nós, estão obedecendo Jesus porque eles estão pagando um mal com o bem, mesmo sem saber que estão trazendo mal para eles. Está vendo como as coisas são tão complicadas quando nós desobedecemos ao Senhor? Irmãos, eles com essa paciência, os irmãos que nós temos na igreja e outras igrejas, certamente eles estão orando por nós. Hoje mesmo alguns irmãos falaram para mim: irmão, vou estar orando por você. Nós vamos estar orando pelos irmãos que foram na igreja. Porque se ora por mim é porque me ama. Se ora para você é porque te ama. E esses irmãos estão orando sem esperar reconhecimento ou alguma dádiva. Quanto aos inimigos lá de fora, tanto Jó teve, quanto os irmãos de Jerusalém tiveram, tanto quanto nós temos. Quanto a esses amigos de fora associados a atividades coordenadas pelo maligno, eles sempre se alegram quando há 2 conflitos em 2 instituições. Primeiro, a igreja. Segundo, na sua família. Eles se alegram quando você tem conflito na sua família e na sua igreja. Porque, irmãos,
chiar um contra os outros, imagine que é como um som de uma panela de pressão. É uma voz abafada de quem encosta nos ouvidos para falar de um outro alguém sem ele perceber. É como colocar mais lenha na fogueira, às escondidas, para aumentar a pressão da panela. Fogo demais, ainda que seja lenha escondida, pressão aumenta e a panela estoura. Eu posso dizer isso como a igreja. A igreja não pode ter ebulição nenhuma. Ela não pode implodir. Muitas igrejas, irmãos, têm problemas sérios, estão fracas, quase morrendo. Temos igrejas nossas que estão na UTI, porque faltou a união, o amor, a presença de Deus. Os homens maus não têm o direito de minar a igreja do Senhor. Na verdade, irmãos, a igreja do Senhor é que tem que transformar os homens maus para arrependimento e conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa reflexão para nós e para toda a igreja. Amém.